família. Eu sei que ela já está nas mãos do Senhor, que ela já preparou uma palavra. Mas peça ao Senhor para preparar o teu coração, para receber a poderosa palavra dele. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida da tua serva, da tua filha, Pai. Usa ela com graça, Pai. Hoje se cumpre na vida dela uma promessa, Pai. Eu sei que essa promessa vem do Senhor. Senhor, enquanto ela estiver falando, que não seja ela, mas que seja a voz do Senhor. E que o Senhor, nesta noite, ó Pai, venha usar ela como flecha, como ponte, ó Pai. Que nós sejamos, ó Pai, extremamente abençoados, ó Pai, por aquilo que o Senhor vai falar através da vida dela. Guarda a família, ó Pai, de toda e qualquer relação. Mas eu te peço nesta noite, ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Gente, a graça e a paz do Senhor. Amém. Tá? Então vocês consideram qualquer erro meu, tá? Pensa. Quando o pastor Lúcio falou ali uma palavra que foi muito no meu coração, e a gente fica com muito medo, né, de estar aqui. A gente fica na dúvida, Senhor, se é o Senhor mesmo que está enviando. E ele falou ali, quando eu perguntei, quando eu te perguntar quem te enviou, o que você vai responder? O eu sou me enviou. Então eu estou aqui porque eu sou me enviou. Glória a Deus. E eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus falou no meu coração. E vai ser um textinho grande, tá, gente? Quem gosta de ler Bíblia aí, prepara-se, tá? E a passagem ela está lá em Lucas. Estou procurando aí. Primeiro Lucas 1:8. Amém? A igreja, tá? Amém, irmãos? Amém. E eu vou ler até, fiz uma coluna aqui, tá, gente? Eu vou dizer para vocês, a minha tradução aqui é totalmente nova, porque ela é bem atual, tá? Então, que eu tenho mais entendimento, então talvez vocês não vão encontrar aí, tá? Então vai ser até... O seu também é suave. Até o 39. Então vamos lá. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedientes de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo no sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorte, de acordo com o costume sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e vocês lhe darão o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentro o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e dos filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar o povo preparado para o Senhor.
prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que seria, no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região da montanhosa de Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz clamou: Bendito é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dá à luz. Amém? Pensaram aí, gente? Mas para vocês entenderem o que Deus colocou no meu coração, eu precisava ler tudo isso. Então, hoje Deus falou no meu coração, né? Na verdade, mais dias eu preparei essa palavra, eu já tinha feito, né, um vídeo falando sobre essa palavra, e fala sobre 2 mulheres consideradas naquela época improvável, assim como eu, assim como vocês, mulheres e homens que estão aqui. Nós somos considerados improváveis. Eu sou uma mulher considerada improvável. Quando eu me vejo aqui, e eu acredito que muitos de vocês que me conhecem, alguém que me vê aqui, olha para mim e fala: uau, o que Deus faz? Porque só Deus mesmo pode fazer isso. Só Deus pode colocar a gente em lugares onde homens jamais poderiam imaginar, onde a gente mesmo jamais poderia imaginar. Não é verdade? E eu quero falar de 2 mulheres improváveis, Maria e Isabel. Uma menina, uma adolescente, que estava prometida, né, a seu noivo, José. E um homem bondoso, né? A Bíblia fala que ele era um homem bom. E Isabel, já uma anciã, já bem mais velha, né? E que teve, né, o seu destino entrelaçados, não somente pelo parentesco, mas principalmente pelo milagre que Isabel carregava e pelo que Maria iria gerar, que era o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, quando Ele promete coisas nas nossas vidas, por mais que a gente fica sonhando, imaginando, na hora que acontece, você jamais falaria assim: nossa, eu sonhei isso, porque Ele faz infinitamente mais. Eu acredito que todas as vezes que Isabel orava ao Senhor, pedindo Ele um filho, ela jamais imaginou que aconteceria dessa forma, na época que também Maria, sua prima, estaria gerando aquele que viria para nos salvar. Mas Deus, Ele faz as coisas exatamente como Ele determina, no tempo certo, para todas as coisas. Talvez não era do Senhor que Isabel tivesse filho naquela época. Sabe por quê? Porque o que Isabel carregava iria abrir portas, iria abrir um caminho para Jesus. E
E ele precisaria exatamente nascer na época que Jesus viria. Então ele não poderia vir antes. Então Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, o que Maria carregava em seu ventre era o fruto do Espírito Santo. E essas duas mulheres se encontraram na vida com esse propósito de gerar Jesus, gerar aquele que iria abrir os caminhos do Senhor. Né? Às vezes a gente fica se pensando, meu Deus, para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Qual o propósito do Senhor na minha vida? A gente se pergunta todos os dias, mas eu quero dizer para você que você nasceu para poder abrir portas para alguém. Alguém nasceu para abrir portas para você. Se eu estou aqui hoje porque alguém abriu portas para mim, alguém orou para mim, alguém confiou em mim, os meus pastores confiou em mim. Vem uma geração de mulheres improváveis, assim como eu, assim como vocês que estão aí, para abrir porta para eu estar aqui. Porque houve um tempo que mulheres não podiam estar aqui, mulheres não podiam pregar, mulheres não podiam louvar, mulheres não podiam entrar no templo. Mas Deus, quando Ele veio, Jesus veio, Ele quebrou todo esse paradigma. Quando as mulheres começaram a seguir Jesus, quando Ele curou Maria, Ele abriu portas para as mulheres seguir Ele. E esse é o propósito do Senhor aqui na terra: quebrar todos os paradigmas, mostrar para nós que todos nós podemos ter o propósito do milagre do Senhor quando servimos Ele como o único suficiente Salvador. Amém? Deixa eu meio perdido aqui, gente. Então eu acredito o seguinte, que Deus tem um plano para cada um de nós, que Deus cumpre nas nossas vidas tudo aquilo que um dia Ele prometeu. Pode passar muito tempo. Um dia eu ouvi de eu acredito que seja um profeta dessa casa, alguns profetas dessa casa. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual os propósitos do Senhor para a minha vida? E quando eu voltei para Jesus, eu voltei para essa igreja, eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero voltar, mas eu quero que seja diferente. Todas as oportunidades que eu tive de falar no seu nome, eu recusei por medo, por acreditar que eu não era capaz, por acreditar que eu não era escolhida, enviada do Senhor. Eu quero que tudo isso seja jogado por terra. Eu preciso de um novo conceito, eu preciso saber que eu fui gerada por um propósito, que eu carrego dentro de mim alguma coisa grande, assim como Maria carregava, assim como Isabel carregava. Eu tinha que sentir isso dentro de mim. E eu falei com Deus: Deus, vou na igreja e ninguém fala comigo. Eu vejo que Deus fala com tantas pessoas, sabe? Aí eu falei, eu fiz voto com Deus, eu fiz prova com Deus. Eu até falei com a Vi, o que acontece? Nem o pastor Hudson, que é meu amigo de anos, que eu convivo, nunca falou para mim assim: vem cá, Deus mandou falar isso com você. Eu comecei, tá todo mundo calado, o que o Senhor tem para mim? Aí um dia, depois que eu falei, uma semana depois, o Fabiano chegou perto de mim e liberou uma palavra para mim. Aí eu falei assim: será que é verdade? Será? Aí eu lembrei de Gideão, né? Eu falei: gente, Senhor, mas fala de novo. Gideão, né? Era teimoso, né? Gideão: Senhor, olha no velo, agora segue no velo. E eu ficava assim, né, gente? A Vivi crê. Eu estou crendo, mas nem. Não custa nada, né? Ele falar de novo. Aí ele falou de novo, ele falou através do pastor Davidson várias vezes, e eu acreditei naquele momento ali que ele tinha algo para mim. Eu sabia que naquele momento Deus estava me dando um novo norte, Ele estava me dando um novo caminho. E eu falei com Deus: então, Senhor, eu quero gerar, assim como Maria gerou o Messias, eu também quero gerar algo para o Senhor.
Deus falou comigo, e eu busquei, e eu orei várias vezes, e Deus falou para mim: vai acontecer. E foram muitas renúncias, muitas lágrimas, muitas coisas, muita oferta do inimigo, muitas manjares, e eu tive que fazer uma escolha na minha vida: gerar o que Deus queria ou gerar aquilo que eu queria. Por um momento eu quis barganhar com Deus. Falei assim: Senhor, mas eu posso gerar isso? Isso também pode acontecer. Por que não juntar, né, o útil ao agradável? Mas ele virou para mim e falou assim: não, você tem que escolher, porque servir a mim é sacrifício. Servir a mim é abrir mão daquilo que você quer. Vai ter bênção? Vai ter, mas vai ter renúncia. O que você quer? E eu escolhi. Eu abri mão para me servir o Senhor. Eu abri mão para me gerar aquilo que o Senhor tinha dentro de mim. E eu falei com Deus: então está na hora de começar a fazer aquilo que o Senhor tem para mim. E o que eu aprendo com Maria, aquilo que eu aprendo com Isabel, é que Maria era uma menina inexperiente. Mas quando Deus tem plano nas nossas vidas, Ele coloca pessoas experientes. Porque Isabel era uma mulher mais velha, anciã. Ela tinha muita experiência, mesmo que ela não tenha tido filhos. Às vezes você pensa assim: ah, porque eu não tenho filho, porque eu nunca preguei, porque eu nunca cantei, como que eu vou poder falar para as pessoas? Canta, serve a Deus, tenha filhos, gere, se eu nunca gerei. Mas não pense assim, porque Deus começa a fazer onde ninguém vê que tem, traz à sua vida a existência aquilo que não existe. Porque quando eu comecei a fazer videozinhos lá na internet, falando de palavra do Senhor, algumas pessoas falavam: nossa, que bobeira. Mas eu já estava profetizando na minha vida aquilo que Deus tinha para minha vida. Aquilo que um dia o Fabiano falou, aquilo que o Denis falou, aquilo que outras pessoas aqui falaram para mim. E eu falei: Senhor, então eu vou fazer. Mesmo se eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu não sou consagrada, eu não sou ungida. Eu até falei: gente, eu não ligo por isso, eu nem quero isso, porque a vida não foi para isso. E eu falo da palavra do Senhor. Eu falo da palavra do Senhor porque queima dentro de mim que as pessoas escutem aquilo que Deus tem para elas, aquilo que Deus faz na vida delas, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus coloca nas nossas vidas, mulheres assim como Isabel. E eu busquei do Senhor, falei: Senhor, eu quero mulheres. Eu quero que o Senhor coloque mulheres na minha vida, assim como o Senhor coloca na vida de Maria. Eu quero uma Isabel. Me apresenta, Senhor, suas amigas. E eu comecei a orar, pedindo ao Senhor. Deus tem colocado mulheres que têm me ensinado a andar no caminho do Senhor. Assim como você é um homem, gente, essa pregação não é só para mulher, tá bom? É porque eu falo de mulheres improváveis. E eu sou uma mulher improvável que estou aqui agora. Então, não considere que é só para mulher, para vocês homens também, tá bom? Então, Deus coloca na sua vida homens e mulheres preparadas, mulheres experientes para caminhar com você, para te ensinar os caminhos que o Senhor tem para você. Assim como Maria era uma mulher, uma menina, que estava ajudando também Isabel, estava ajudando Isabel a cuidar daquele que viria abrir os caminhos do próprio filho que ela estava carregando. Olha como que Deus é maravilhoso. Olha como que ele perfeitamente faz as coisas. Ele junta as pessoas. Ele não une pessoas, ele une propósitos. Deus não coloca na vida da gente pessoas que não vão te ajudar por algum motivo. Então, o que Deus tem para nós, para mim, para você, milagres, pessoas que vão te ajudar a caminhar no propósito que Ele sonhou e definiu para você. Acredite nisso, em nome de Jesus. Maria, tão inexperiente, tadinha, quando o anjo chegou para ela e falou assim: você vai ter um filho. Mas como assim? Eu sou virgem. Você imagina o desespero daquela menina?
Pode crer nisso. Ele não vai te dar uma coisa que você não vai poder suportar, que as pessoas vão te julgar. Não, Ele vai fazer com que as pessoas acreditem naquele sonho que você está carregando. Porque o que você carrega é muito importante, assim como Maria carregava Jesus, que viria nos salvar, morrer na cruz para nos salvar. Nós também geramos dentro de nós o fruto do Espírito Santo, assim como Maria carregava, assim como Isabel iria estar carregando, aquele que viria para abrir os caminhos do Senhor. Nós aprendemos a lição muito importante com Maria e Isabel. Maria, ela sabia que Isabel veio e estava do lado dela para ajudar. E quando ela descobriu que Isabel estava carregando um bebê, ela foi direto correndo para ajudar ela. E quando ela chegou lá, Isabel reconheceu que aquela criança que ela estava carregando era fruto do Espírito Santo, porque o seu bebê reconheceu isso e ela foi cheia do Espírito Santo. Então, quando você estiver perto de alguém que estiver carregando o fruto do Espírito Santo, reconheça isso. Não tenha inveja do que a pessoa está carregando. Não tenha medo de dizer para ela, agraciada, assim como Isabel falou para ela, você é agraciada, bendita entre as mulheres. Reconheça o fruto que o outro está carregando. Reconheça que o outro está carregando talvez algo maior do que você, mas que aquele que também o outro está carregando vai abrir portas para você. Às vezes Deus te coloca num lugar para você somente abrir portas. Somente abrir portas para aquele momento pontual na vida. Às vezes é no trabalho. Às vezes Deus te dá a oportunidade para você abrir a porta de emprego para alguém. Às vezes Deus vai estar te dando a oportunidade para você falar da palavra do Senhor para aquela pessoa naquele momento pontual. Talvez vai ser só naquele momento ali, talvez não vai ser para sempre. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Ah, se eu vou ajudar fulano, se eu vou abrir portas para fulano tem que ser grato para mim pro resto da vida. E às vezes não é assim. Deus não trabalha assim. A gratidão, ela é algo que cada um tem que carregar por si. Maria reconheceu Isabel, e que Isabel estava carregando é algo grande, assim como Isabel reconheceu que o propósito que Maria estava carregando é algo muito grande. Então, o que nós aprendemos? Nós temos que reconhecer o que o outro carrega é muito grande, talvez maior do que o meu. Glória a Deus, aleluia, por isso, amém, irmãos? Amém. Então nós não podemos invejar o que o outro carrega, porque é propósito do Senhor e Ele precisa da nossa ajuda. Quantas vezes eu recorro a Vi? A Vi é mais velha do que eu na fé, mais experiente, né? Então eu chego perto dela e falo, Vi, acorde. E hoje Deus tem colocado várias pessoas aqui para me acudir, né, Ju? A mulher de Deus ali, olha, nós trocamos, né, a palavra do Senhor. Uma mulher que tem me ajudado muito em oração. Essa daqui tem abrido caminhos para mim, assim como João, né? Então, gente, é assim que a gente tem que fazer, é reconhecer o que o outro carrega. É reconhecer que eu posso ser a sua Isabel. É reconhecer que eu posso ser a Maria. E o que você carrega? Você já se perguntou o que vocês carregam? O que vocês carregam dentro de vocês? O que vocês querem ser para outras pessoas? Maria ou Isabel? Olha, Elias nasceu para proclamar o nome de Jesus. João Batista nasceu para poder abrir caminhos para Jesus. E você? Nasceu para quê? Para abrir qual caminhos? O que você carrega? Qual que é o propósito que você carrega dentro de você? Reconheça isso. Reconheça que vocês são improváveis, mas que Deus levanta improváveis para proclamar o seu nome aqui na terra. Assim como fez comigo, assim como faz com todos nós
Amém?